Tião Galinha vai parar atrás das grades na novela Renascer. Como já era previsto, o ex-catador de caranguejos acabaria pagando injustamente na prisão por um crime que não cometeu, assim como foi na primeira versão da trama em 1993. A questão é que na primeira versão, Tião entrou vivo na cadeia e saiu de lá sem vida. O homem foi encontrado com um recado no bolso que deixou escrito logo antes de partir, onde dizia: "Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Quem ganha mais do que come sempre ganha o pão de alguém." Acontece que nessa versão, Tião ganhará um destino diferente do primeiro, e a salvadora será ninguém menos que a Kika. A advogada chega em Ilhéus a pedidos do José Inocêncio para defender ele e os filhos das acusações equivocadas de Nórcia. Mas encontrará muito mais trabalho pela frente ao verem que o Tião Galinha foi parar atrás das grades por conta de abrigar o diabinho do José Inocêncio e assim se tornar o principal suspeito de atirar contra o Egídio. Acontece que o delegado desconfiará que José Inocêncio pagou os serviços do Tião de atirar contra o ex-patrão dele, em troca do tal diabinho da garrafa. Isso porque pegará o adorno na casa do pobre infeliz com uma vela acesa do seu lado. Com conclusões precipitadas, Tião será levado para a prisão e lá responderá pelo crime até confessar que José Inocêncio o contratou, o que não passa de uma teoria absurda do Nórcia. Porém, apenas com a ajuda da Kika é que esse caso será resolvido com maestria. Mas, enquanto a verdade não vem à tona, Tião vai sofrer muito na prisão. A própria esposa dele, Joana, acreditará que o marido tenha sido capaz de fazer tal atrocidade em troca do capetinha. Afinal, ela viveu maus bocados ao lado do marido por conta da obsessão dele com esse mascote. E agora, com a palavra do investigador, ela não terá muito que titubear. Mas o José Inocêncio é o único que pode atestar que jamais teria feito tal trato com o Tião e paga a Kika para que ela defenda o homem. Será então que a Kika arregaça as mangas e monta uma defesa invejável contra o Nórcia, acusando ele de abusar do poder e, além disso, ser um intolerante religioso. Afinal, em momento nenhum ele respeitou a crença do Tião para com o capetinha, pois quando o Nórcia encontra o mascotinho, ele estará com uma vela acesa ao lado. E Tião sofrerá duros comentários a respeito do que acredita, o que fará com que ele seja injustiçado, além de ser exposto para os conhecidos de uma forma vergonhosa. Nórcia, a essa altura, não terá provas nenhuma que sustente sua teoria para manter o Tião atrás das grades. E com o argumento de defesa montado pela Kika a favor do trabalhador, Tião acabará sendo solto no mesmo dia e ficando completamente grato ao José Inocêncio por ter colocado Kika a seu favor. O problema é que o Tião sairá da mira do investigador, mas continuará no caminho do Egídio, que com raiva do ex-funcionário vai armar outra presepada para ele, que talvez não o livre tão fácil assim da prisão. Acontece que logo depois de deixar as grades, Tião ainda sofrerá muito no trabalho e até mesmo em casa. A Joana precisará ser convencida pelo pastor Lívio a voltar a acreditar no marido e encorajar ele a seguir a vida de cabeça em pé. Mas o pobre ficará com vergonha de enfrentar os olhares dos conhecidos por ter sido preso. Nesse constrangimento, ele receberá o apoio tanto do Bento quanto da Kika. Vendo que o pobre está de cabeça baixa e com vergonha de encarar os outros, Bento diz: "Você sabe que não tá devendo nada pra justiça, não sabe, Tião?" E o Tião responde:
A minha consciência tá tranquila. O que me dói mesmo é mais a vergonha, sabe? Kika, ao lado dele, reage. Vergonha quem tinha que ter era o delegado por ter feito você passar por isso, Tião. Após isso, a Joana também acolhe o marido e encoraja o Tião a não desistir dos seus sonhos. Mas do outro lado da fazenda, o Egídio vai estar jogando contra o pobre infeliz. O traste do vilão vai armar um plano macabro para se vingar do Tião e também do Marçal, tudo ao mesmo tempo. Isso acontece porque, a essa altura, a Sandra estará trabalhando e morando na fazenda do pai. Ela, sem fazer ideia e até pensando também que o pai mudou, vai querer que o Tião, junto com outros funcionários, voltem a trabalhar nas suas terras. Mesmo receoso, o Tião será convencido pela mocinha que o pai dela agora é outra pessoa. E assim o pobre inocente aceita voltar a trabalhar para eles como nos velhos tempos. Acontece que o Egídio estará recuperado dos tiros que levou, mas continuará o mesmo traste por dentro e com muita sede de vingança pelo Marçal. Pois no fundo, ele tem como principal suspeito pelo que foi feito com ele, o jagunço. Decidido então a pôr um ponto final na vida do infeliz, ele resolve colocar a culpa dos seus feitos no pobre do Tião. Mas antes, ele vai usar o capanga o máximo que conseguir. Ele ordenará que o Marçal destrua todo o trabalho do Tião e que também dê um corretivo no pobre infeliz. Tudo para criar provas de que o marido da Joana tinha motivações para acabar com a vida do Marçal. Após a missão cumprida, Tião, todo lascado, coitado, o Egídio coloca o resto do seu plano em prática e marca um encontro com o jagunço na antiga fornalha das suas propriedades. Lá, o Egídio mostrará sua verdadeira face e amarrará o Marçal em uma cadeira e coloca lenha na velha fornalha para queimar, fazendo o jagunço assistir como será sua própria morte. Marçal viverá momentos de tensão nas mãos do patrão malvado e não conseguirá fazer muito para salvar a própria vida. Afinal, na sequência, Egídio não terá piedade e joga o infeliz no meio das chamas, terminando de vez com várias provas que partirão junto com ele nessa morte do jagunço. Logo na sequência, Egídio volta à sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Já no dia seguinte, no café da manhã, ele conversará com a Sandra, encenando que está dando falta do Marçal, que o capanga está sumido, o que não fará a filha desconfiar em nada do pai. Só que, para completar o plano, ele decide fechar o cerco, colocando a índole do Tião à prova. Egídio colocará o Tião Galinha para uma reunião na presença da Sandra, e sem levantar suspeitas, ele cobrará do Tião o paradeiro do jagunço. É claro que o Tião não vai dar conta do que aconteceu com o Marçal, e não conseguirá responder em nada às acusações. Acusações essas que o Egídio usará da justificativa do Marçal ter destruído o trabalho dele, além de ter dado uma coça no próprio infeliz. Sandra, vendo a situação, vai ficar incrédula, dizendo que o Tião seria incapaz de fazer mal algum ao Marçal, além de questionar ao pai o motivo que o jagunço teria para agir contra o pobre do Tião. Será então que o Egídio aproveita da morte do funcionário para criar uma falsa teoria. Oh, Sandra, você é muito inocente. Me colocou o maior desafeto dele, do Marçal, aqui para dentro da minha fazenda e me pergunta com ordem de quem o Marçal veio tocar o terror para cima desses infelizes? Você faz ideia de quantas vezes eu tive que separar a briga deles dois? Você faz ideia de quantas vezes eu segurei a mão de Marçal quando ele estava aqui na fazenda, para que uma desgraça não acontecesse? Sandra vai ficar surpresa,
Além disso, se sentindo bastante culpada por ter contratado Tião. Na sequência, o Egídio ameaça o marido da Joana. Olha aqui, Tião. Você, rapaz, é bom que o Marçal esteja bem e em segurança. Ou então se prepare para explicar esse sumiço dele. É para a justiça. E mais uma vez é o lado fraco da história que vai pagar o pato. Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!